Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Certo dia, no 5º dia do 4º mês, do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados junto ao rio Quedar. E aconteceu que o céu se abriu de repente, e Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois de o rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quedar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Nessa visão, uma grande tempestade vinha do norte em minha direção. A tempestade empurrava uma grande nuvem muito brilhante carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze bem polido. Do centro dessa nuvem surgia 4 criaturas semelhantes a seres viventes. A forma delas era de gente, e cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. Essas asas, as suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos de boi que brilhavam como se fosse de metal. Além disso, debaixo das suas asas eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e as asas de cada ser tocavam nas pontas das asas de outro ser, moviam-se sempre para a frente, sem se virarem. O primeiro rosto dessas criaturas era de homem, o rosto da direita era de leão, o da esquerda era de boi e o de trás era rosto de águia. 2 asas de cada criatura se abriam para cima e tocavam as asas das criaturas que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, elas cobriam seus corpos. Elas se moviam na direção em que o espírito queria, sempre para frente, e sem se virarem para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes, como brasas acesas, como uma tocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos e faíscas. As criaturas voavam em todas as direções, rápidas como relâmpagos. Depois de ter visto tudo isso, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada criatura. As rodas pareciam feitas de um metal dourado e brilhante, eram todas semelhantes, e parecia haver uma roda dentro de cada uma delas. As rodas podiam andar em qualquer direção, sem precisar fazer curva ou voltas. Os aros das rodas me deixaram impressionado, porque eram altos e estavam cheios de olhos ao seu redor. Quando as criaturas se moviam para a frente, as rodas se moviam para a frente. Quando as criaturas subiam, as rodas também subiam. As criaturas e as rodas iam sempre na direção que o espírito queria. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Bastava as criaturas pararem para as rodas pararem também. Quando as criaturas se elevam do chão, as rodas também se elevavam com elas, porque o mesmo espírito que dirigia as criaturas dirigia as rodas. Acima das criaturas havia uma superfície brilhante como cristal. Parecia como uma cobertura curva, reluzente como um cristal, que me deixou muito impressionado. As asas das criaturas estavam estendidas por debaixo daquela superfície e tocando uma nas outras. As outras 2 asas de cada criatura cobria seus corpos. Quando elas voavam, o barulho das suas asas parecia o som das ondas do mar quebrando na praia. Parecia a própria voz do Deus Todo-Poderoso, de um tropel, de um grande exército em marcha. Quando as criaturas paravam abaixavam as suas asas. Eu ouvia uma voz que vinha daquela superfície brilhante acima das cabeças das criaturas, enquanto ficavam de asas fechadas. E sobre essa superfície brilhante havia alguma coisa parecida como um trono azul, feito de safira. Assentado no trono estava alguém que parecia como um homem. Da cintura para cima era brilhante como metal, do meio do fogo. Da cintura para baixo parecia feito de fogo puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava com muitas cores, como um arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Foi assim que vi a glória do Senhor. Ao ver tudo isso, caí por terra e escondi o meu rosto. E então ouvi a voz de alguém falando. Capítulo 2. Ele me disse: Levante-se, filho do homem, ouça o que eu tenho para dizer a você.